Olá, queridos e amados alunos do terceiro ano, Miram Marroquim, Tropa de Elite 2, Foco Enem, sexta-feira, 30 de abril de 2021. Professor Maurício, dando sequência às nossas aulas de revisão de Sociologia. Hoje vamos conferir as respostas certas das 10 questões dadas no módulo de Sociologia, primeira parte. Então, vamos lá. Vamos encontrar aqui o gabarito, as tabelas de respostas, que inclusive vocês terão acesso no final aqui do módulo, quando eu enviar para vocês. Então, aquelas 10 questões de Sociologia. A primeira questão fala sobre um sociólogo, um estudioso, que foi considerado o pai da Sociologia e que acreditava que esta nova ciência deveria igualar-se às demais ciências da natureza, que se pautavam pelos fenômenos observáveis e mensuráveis, para que assim fosse possível aprender as regras gerais que regem o mundo social. Seu nome era, e aqui estão as alternativas, ok? A questão 2, ele sistematizou o estudo da sociedade e deu consistência, objetividade e método às pesquisas sociológicas. Com ele, a sociologia torna-se uma ciência propriamente dita, uma ciência autêntica, no sentido próprio da palavra. Seu nome era, e aqui estão as alternativas. Eu as repeti, claro, mas aqui é uma questão diferente da outra, cujas respostas estão aqui, portanto, meus caros. Vocês já responderam bem, creio que sim, ao lerem os primeiros parágrafos do capítulo 1, o estudo da sociedade humana, ok? Vamos rolar para a terceira questão. Filósofo político, historiador e jurista italiano, reconhecido como um dos grandes pensadores do período iluminista, Giambattista Vico, afirma em sua obra A Nova Ciência. O que é que ele afirma? Vejam as alternativas. Me desculpa. Então, a resposta certa, deixa eu voltar. Então, eu não estou conferindo com vocês a resposta, estou aqui com a minha cabeça. Então, conferindo a primeira resposta certa da primeira questão, é a letra D, Augusto Comte. A segunda questão é a letra B, Emily Durkheim, ok? Letra D e letra B, inicialmente. A terceira questão, tem entre várias frases aqui de vários sociólogos e estudiosos da sociedade, sobre este filósofo político, historiador, que é jurista italiano, Giambattista Vico. Ele afirma corretamente, não é? Ele, a resposta certa, portanto, é a letra C. A sociedade é obra exclusiva do homem e governada por leis prescritas e predefinidas por ele. Não foi, portanto, uma obra recíproca entre homens e deuses, não, como lá na antiguidade grega, ok? Muito bem, estas foram as 3 primeiras questões. Vamos rolar o texto. Aqui temos vários assuntos ainda que nós já estudamos, já passamos por eles todos. Semana que vem a gente entra em novos assuntos de sociologia. Questão 4. Somente a partir do século XIX é que os estudos e pesquisas sobre a sociedade e os fenômenos sociais ganharam um caráter verdadeiramente científico, surgindo então uma nova ciência, a sociologia. E como uma ciência autêntica, ela estuda, portanto, é o conceito próprio de sociologia. A resposta certa é a letra C, claro. Creio que todos vocês acertaram, aqueles que me enviaram, eu conferi, eu
confirmei as respostas certas deles, dos nossos alunos que entraram em contato comigo, tá bom? Muito bem, as relações humanas e o comportamento do indivíduo no convívio social, como também as diversas formas de associação e agrupamentos humanos. Esta é a resposta certa da quarta questão, letra C, repetindo. Questão 5, facílima. Por sua vez, a ciência que estuda, que investiga de forma objetiva e sistemática a origem e evolução das diversas culturas humanas ao longo da história, as tribos, as civilizações e os diversos tipos de agrupamentos humanos, então é uma outra ciência social, mas aqui com outra finalidade, um outro campo, uma outra área. Sem dúvida, é a letra C, de novo, a antropologia, ok? Enfim, pelo escopo aqui da questão, pela ilustração, vocês deduziram também. Questão 6, uma das características, entramos naquele tema fato social, né? Uma das características do fato social é que ele se aplica de forma ampla e imparcial a todos os indivíduos do grupo, sem exceção. Ninguém fica isento ou fora dele. Estamos falando de qual característica? São 3 aquelas características, né? Generalidade, exterioridade e coercitividade, ok? Então, resposta certa, claro, sem dúvida, é a letra A, generalidade. Ele se aplica de modo imparcial, amplo, a todos os indivíduos do grupo. Por exemplo, a farda, o fardamento da escola, se aplica a todos os alunos, fato social. Muito bem, questão 7. Qual o objetivo específico de estudo das ciências sociais? Então, falando de um modo geral das ciências sociais, portanto, o objeto específico, o objeto formal das ciências sociais, portanto, não é a religiosidade, não é a cultura, não é a política, sim, letra D, a conduta social do indivíduo, ou seja, o comportamento do indivíduo no convívio social, ok? E aqui as outras 2 letrinhas, as outras 2 opções erradas, a legislação e as leis físicas, enfim, não são. Letra D, portanto, ok? Rolando mais assuntos aqui, isolamento social, entramos no 2º capítulo de Sociologia e mais abaixo, temos o 2º tema deste capítulo 2, contatos sociais, isolamento social e, em contrapartida, contatos sociais. Já vimos em aula passada. Vamos às 3 últimas questões. A questão 8, aqui. A vida social enfrenta hoje o problema da competição acirrada, frenética. Quem chega primeiro? Quem é o melhor? Seja no esporte ou na busca por uma chance no mercado de trabalho ou por uma vaga na faculdade. A convivência social é mais difícil nas grandes cidades, porque nelas predominam, claro, os contatos sociais primários, não. Esses são contatos pessoais. Letra B, certa resposta é a letra B, os contatos sociais secundários. Letra D, não é, os processos sociais de cooperação e interação, longe disso. E letra I, as relações humanas fragmentadas, pragmáticas e individualistas. Aqui uma exceção. Uma questão que tem 2 respostas certas, letra A e letra I, ok? Os contatos sociais primários, ou seja, as relações humanas fragmentadas, pragmáticas e individualistas, ok? Estas são as respostas certas da questão 8, letra A e letra I. Questão 9. O principal fator, aquele que mais condiciona e determina o nosso comportamento social é a natureza, as leis naturais. Letra B, a religião, as leis espirituais. Letra C, a cultura, o processo cultural. Letra D, a política, o processo político-social. Ou letra I, a economia, o processo econômico-social. Todas estas realidades, tá? Todos esses fatores são importantíssimos, mas a resposta certa, aquele que mais realmente condiciona o nosso comportamento social, é claro, a cultura, tudo que aprendemos, não é? Então, a cultura, o processo cultural, o próprio processo cultural. Letra C, portanto, questão 9. E, por fim, a questão 10.
Afastado completamente do convívio social, o homem não conseguiria sobreviver. E o fator de vital importância para que ele, enquanto ser social, possa crescer, se desenvolver, e atenção, e se relacionar com os outros todos esses itens, todos estes, portanto, fatores são importantes, não é? Mas só um é o mais correto. Vamos ver. Letra A, a racionalidade, sua capacidade de pensar. Letra B, o livre-arbítrio, sua capacidade de escolher. Letra C, a afetividade, sua capacidade de amar, sua empatia. Letra D, a linguagem, sua capacidade de se comunicar. Esta é a resposta certa, meus caros. Letra D, sem dúvida nenhuma, é a linguagem verbal, gestual, é a capacidade que nós temos de nos comunicarmos uns com os outros e, portanto nos conviver com os outros, nos relacionarmos com os nossos irmãos, com o próximo. E aqui a letra I, a espiritualidade, sua capacidade de se comunicar com o sagrado, com o transcendente. Claro, letra D confirmando, ok? Questão 10. É isso. Estas foram as questões 10, as 10 questões iniciais do nosso módulo de Sociologia. A primeira parte, teremos uma segunda parte na semana que vem. E como havia dito, aqui está o gabarito na sua, por inteiro aqui, tá bom? Da questão 10, como havia dito ontem, é assim que vocês devem anotar, escrever no caderno de vocês. Não só colocar a letrinha, mas coloque a alternativa toda. Copie a alternativa correta inteira, tá bom? Letra D, letra B, C, e aqui não só a letra, mas, portanto, o enunciado da resposta certa. É isso, meus caros. Eu quero agradecer de antemão as mensagens carinhosas, de apoio, de motivação de vários de vocês. Gostaria muito de responder a todos. Fica difícil, são vários, são tantos alunos, não é? São 5 turmas de terceiros anos, tropa de elite. Ok? Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau.